Navegar é preciso. Desbravador de mares, descobridor de terras, inventor do comércio e da guerra. O homem deixou sinais que marcaram as civilizações. O século XV foi muito importante na história das relações internacionais. Foi naquela época que surgiram os Estados Nacionais e que os países da Europa começaram a se firmar como grandes potências mundiais. Foi quando o homem também começou a estruturar verdadeiramente uma sociedade global. O Conexão Mundo desta semana vai nos mostrar quais os acontecimentos que marcaram a sociedade internacional na era moderna. Vamos saber o que fizeram os homens há 3, 5 séculos atrás e de que forma contribuíram para as relações internacionais. E não esqueça, o conteúdo de nossos programas e um curso de introdução às relações internacionais também estão disponíveis na internet. Para se inscrever, basta acessar o site www.senado.gov.br/ILB. Segundo os historiadores, a Idade Moderna começa com a ocupação de Constantinopla pelos turcos no ano de 1453. Podemos dizer que a partir daí tiveram início grandes transformações nas relações internacionais. Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, possuía o maior porto e entreposto comercial do mundo. Os turcos, que estavam em processo de expansão rumo ao continente europeu, bloquearam as rotas comerciais terrestres que ligavam a Europa ao Oriente. O objetivo era neutralizar o comércio e enfraquecer os adversários cristãos. Essa mudança nas rotas comerciais, que existiam há séculos, impulsionou as grandes navegações, pois os europeus precisavam de caminhos alternativos para tocarem os próprios negócios. A Idade Moderna também marcou a passagem do feudalismo para o capitalismo. 4 fatos importantes se destacaram nessa mudança: o Renascimento, as grandes navegações, a criação dos Estados Nacionais absolutistas e a Reforma. Vamos saber o que significou cada um desses fatos na evolução histórica da sociedade internacional. O termo Renascimento foi utilizado pela primeira vez em 1350, com um movimento iniciado por artistas e filósofos italianos que queriam recuperar a cultura clássica da Grécia e de Roma. Naquela época, os centros comerciais de Gênova, Veneza, Florença e Milão, as principais cidades italianas, funcionavam intensamente e dominavam o comércio com o Oriente. Esse desenvolvimento comercial provocou mudanças culturais na Europa. O Renascimento é marcado pelas mudanças ocorridas nas ciências e nas artes, em especial na pintura, escultura, arquitetura e na filosofia. É a época de Leonardo da Vinci e de Michelangelo. A Renascença colocou o homem em um papel de destaque, o que se chamou de antropocentrismo, ou seja, o homem era o centro do universo. Essa visão era diferente do que pregava o teocentrismo da Igreja na Idade Média. Se antes você tinha uma perspectiva de que Deus era responsável pelas ações do homem no mundo, que Deus era responsável pelas coisas do mundo, agora você tem uma perspectiva de que o homem é responsável pelas suas próprias ações. Evidentemente, isso não quer dizer que essa mudança de perspectiva, de humanismo, né, por uma sociedade em que o homem está no centro, significa que que os pensadores se tornaram ateus, se tornaram descrentes em Deus. Não, eles eram profundamente cristãos. Outro momento importante na história das relações internacionais foram as grandes navegações no final do século XV. Depois que os turcos otomanos bloquearam as rotas para o Oriente, foi pelos mares que os europeus chegaram às sociedades asiática, africana e americana. Alguns autores consideram as grandes navegações como o primeiro processo de globalização da era moderna. O comércio internacional se desenvolve. Os governos passam a valorizar mais a economia. Vínculos comerciais são estabelecidos com a África, o Extremo Oriente e com o Novo Mundo descoberto por Colombo. O poder militar e a tecnologia usada nas novas embarcações interferem fortemente na conduta dos países. Portugal e Espanha, em especial, lucraram muito com cada expedição para o Oriente.
Dessa forma, a Europa Ocidental conquistou muitas terras em todo o mundo, dominando povos e impérios durante vários séculos. O terceiro fator que destacamos na história da sociedade internacional europeia é a criação do Estado absolutista. A partir do século XIII, se vive o fenômeno do fortalecimento da monarquia, com os reis alcançando grandes conquistas por meio de guerras e alianças com outros países. Alguns estados, como a Espanha, a França e a Inglaterra, foram bem-sucedidos ao promoverem as unificações nacionais. Outros, como a Itália e a Alemanha, só tiveram o mesmo êxito 5 séculos depois. No processo de fortalecimento das monarquias europeias, foram criadas algumas instituições. A primeira delas foi o Imposto Nacional. Os tributos, antes destinados aos senhores feudais, passaram a ser arrecadados para financiar o Estado. A segunda foram os exércitos nacionais, como força militar própria. A terceira medida foi a criação de uma administração civil ligada ao rei ou ao Estado. Surgia também uma nova classe, a dos burgueses, formada por comerciantes e profissionais liberais que ganharam prestígio junto aos reis ao contribuir para o financiamento do Estado moderno. Por fim, no século XVI, teve início um amplo movimento chamado Reforma, que marcou o fim do monopólio da Igreja Católica na Europa Ocidental. Naquela época, a Igreja mantinha um domínio cultural, político, econômico e espiritual sobre a sociedade europeia. Mas a Igreja passava por uma profunda crise moral e doutrinária, o que gerou críticas e questionamentos à autoridade de Roma em várias regiões do continente. Entre os críticos da Igreja, o mais importante foi Martim Lutero. Diferentemente do que pregava a Igreja Católica, Lutero defendia que o homem poderia obter a redenção por meio da fé e do arrependimento pessoal, não necessitando de um padre para absolvê-lo de seus pecados em nome de Deus. As teses de Lutero ultrapassaram a esfera religiosa e ameaçaram a dominação político-ideológica da Igreja Romana sobre os reis europeus. Dessa forma, o protestantismo espalhou-se pelo norte da Europa, enfraquecendo o poder do Papa e fortalecendo os Estados nacionais. As disputas entre católicos e protestantes se refletiam nas relações internacionais europeias durante mais de 2 séculos e só acabaram com o fim da Guerra dos 30 Anos. Como começou a Guerra dos 30 Anos? Que interesses estavam por trás dessa guerra? Quais os efeitos do conflito para as relações internacionais? É o que você vai ver no próximo bloco. E também... Esse embate França e Inglaterra, ele vai marcar, não é, o século XVIII e essa influência das ideias francesas na América também. Não saia daí, voltamos já.